Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, estamos começando uma aula muito significativa, representativa e importante, pois hoje estaremos falando sobre o corte bordalês tinto, o mais importante blend de uvas do mundo, amplamente copiado. Eu estou falando copiado, até não é o termo tão adequado, mas amplamente inspirado no corte de uvas de Bordeaux e que o mundo copia. Só para a gente ter ideia, lá no final dos anos 40 e depois vai estourar nos anos 60, no final dos anos 60, a Itália, muito tradicional e conservadora, copia isso também. Os famosos super toscanos vão surgir assim, uvas de Bordeaux com técnicas de vinificação bordalesa, e a Itália copia e faz o maior sucesso, e até hoje é algum ou são alguns dos vinhos mais importantes da Itália. Sassicaia, Solaia, Tignanello, tudo corte bordalês. Ok, tudo bem que entra ali um pouquinho de casta italiana, entra um pouquinho de Sangiovese, Sassicaia até hoje não entra. Sassicaia até hoje ainda é um corte clássico com predominância da Cabernet Sauvignon. Mas vamos entender um pouco sobre essas uvas tintas, quais são as importâncias, o que elas representam, o que elas significam, por que esse corte é tão copiado, por que esse corte é tão importante no mundo. E claro, eu escolhi um vinho para a gente degustar, que é um corte bordalês. Inclusive um vinho de Bordeaux, das Côtes Bordeaux, né, safra 2017. Ele é um corte de 68% Merlot, 17 Cabernet Sauvignon e 15 Cabernet Franc. Escolhi esse vinho. Aliás, eu gosto de degustar esse vinho seguidamente, eu degusto com vocês, que importa para o Brasil, esse vinho é a World Wine. E eu gosto de comprar que eles fazem promoção. Normalmente o preço cheio deles é 200 e alguma coisa, 30, 240, 250. Subiu um pouquinho agora ultimamente, mas quando eles fazem promoção, às vezes abaixo de R$ 200. E aí eu compro. Porque eles compram lotes grandes, então eles fazem promoção. Porque esse vinho ele entrega bem por um preço muito interessante para Bordeaux. Bordeaux é caro. Estamos falando de uma das regiões mais importantes de vinhos do mundo inteiro, onde mais de 80% dos vinhos são tintos. Então, é muito impactante e representativo. E eu servi aqui uma dosezinha no Coravin para que a gente possa degustar. E assim, já vou dizer para vocês que, primeiro, vamos dar uma olhada na parte visual desse vinho, que o que a gente tem aqui, ó, dá para ver, opa, que melhor, né? Dá para ver a intensidade dele, que é uma intensidade bastante alta, e a gente tem, aliás, é uma intensidade, não é alta, é uma intensidade média para média a mais, tá? É um vinho bastante límpido, ele é uma coloração, é um vinho tinto, tranquilo, rubi bem brilhoso, inclusive, tá? Um bom brilho no nariz. Aqui já entrega muito essa pegada Bordeaux, né? Mas aqui ele até tem um toquezinho herbal um pouquinho maior. Muito interessante. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma fruta vermelha muito madura, então um toque de uma ameixa, uma leve amora, e depois tem uma nota de fumo, tem uma nota de erva seca, tem uma nota de especiaria, um toquezinho terroso, e um bom perfil aromático, né? Agitando a taça, ele fica um pouco mais pronunciado. A intensidade dele é uma intensidade média para média mais de aroma. Então, perfil aromático muito clássico, essa nota de fumo macerado, sabe aquele fumo quando está sendo moído ali, macerado, não chega a ser macerado, né, mas mais moído mesmo para ser fumado, ele lembra muito esse perfil, e assim, muito, muito gostoso. Tá? E já vou provar com vocês daqui a pouquinho, mas eu quero, antes de provar esse vinho, eu quero falar um pouco dessa ideia do corte bordalês.
Porque o corte bordalês, como o nome já fala, ele nasce em Bordeaux. Então ele vai ter a sua origem lá na Europa, em Bordeaux, e depois vai ser replicado para o mundo inteiro. Então, onde a gente tem corte bordalês hoje? A gente tem nos Estados Unidos, a gente tem na América do Sul, né? Chile, Argentina, no Brasil, a gente tem na Bolívia, a gente tem na África do Sul, a gente tem na Austrália, principalmente se a gente pegar essa areazinha aqui da Austrália, ó, de Margaret River. Até vou mostrar um vinho de Margaret River para vocês daqui a pouco. Muito copiado. A gente tem em South Australia, a gente tem em Hunter Valley, na Austrália, na Itália, na Espanha, em Portugal, no mundo inteiro. No Brasil, né, o sul do Brasil, a gente tem, nos vinhos tropicais brasileiros, na parte central do Brasil, a gente tem, Santa Catarina, a gente tem, Paraná, a gente tem, Rio de Janeiro. O corte bordalês, ele é o corte mais replicado do mundo. Não vou falar copiado, mas é. Mas hoje, essas uvas tintas do famoso corte de Bordeaux, elas ficaram tão destacadas que hoje elas já nem são mais chamadas de uvas francesas. Elas são chamadas de uvas internacionais. Que loucura, né? Então elas já ganharam uma conotação tão grande. E claro, isso parte de um momento aonde Bordeaux se torna um mercado muito importante de vinhos no mundo. E aí nós estamos falando de uma transição importante, né, de século XVII, século XVIII, aonde a França se torna um país muito significativo para mercados internacionais também, não só para mercado interno. O porto de Bordeaux é um porto que consegue ter um trânsito muito forte para escoar a produção local e se torna o principal mercado de transações de vinho. E também um mercado muito forte de produção. E isso é muito interessante, porque Bordeaux, até hoje, é uma grande referência de qualidade de produto, mas mais do que isso, de negócio de produto. Eu acabei de voltar lá de Bordeaux e é muito interessante. A gente estava fazendo uma pesquisa de campo lá, tentando entender esse novo perfil do vinho de Bordeaux. E vou dizer para vocês, Bordeaux, por mais que seja extremamente aberto a novos perfis, a novos produtos, a negociar vinho, a estrutura de venda, de comercialização de vinhos de Bordeaux ainda é muito tradicional e conservadora. Então, tanto com os courriers, quanto a questão dos próprios comerciantes, a estrutura ainda é muito tradicional. As vendas em Premier, a La Place de Bordeaux, então é tudo muito tradicional, inspirado ou seguindo o que fazia séculos atrás. Mas Bordeaux é uma região que ela é muito aberta a negociar vinho. E esse negociar vinho, a gente está falando também de ser aberto a fazer coisas novas. Certo que esse processo de mudança não é um processo tão amplo. Então, mesmo hoje, a gente pegar, né, os courtiers, que são uma grande referência, né, uma grande... são os grandes negociantes dos chateaus de Bordeaux, eles, né, eles têm o poder, né, de negociação e tudo mais, inclusive ganham uma comissão sobre o que eles comercializam dos chateaus, e é muito interessante a gente olhar esse modelo no contexto atual, porque o contexto atual é muito diferente, né? As vendas, principalmente das vinícolas hoje, direto ao consumidor final, e cada vez mais, né, a venda direto ao consumidor final, para evitar atravessadores, para conseguir ter um preço mais interessante direto ao consumidor. Então, você tira
o representante, você tira o distribuidor, você tira o varejista e você vende vinícola direto ao consumidor final. E em Bordeaux, tudo isso ainda está válido. E eles não pretendem mudar. Se isso, por um lado, envolve um movimento financeiro de valor agregado muito grande, por outro, mantém a ideia, a essência de negociar vinho muito vivo. Por que eu estou falando isso? Porque é meio antagônico pensar que Bordeaux é muito aberto à mudança, mas é uma região muito tradicional. Esse modelo de negócio, por exemplo, é muito tradicional. Funciona há séculos assim. Mas o corte bordalês tinto, por exemplo, que é um dos cortes mais copiados, imitados, inspirados de vinhos no mundo, ele acabou de permitir a entrada de novas variedades de uvas, porque estava extremamente... Eles estão extremamente preocupados com o aquecimento global. Então, eu vou falar um pouquinho das uvas daqui a pouco. Se não falar do corte bordalês, tem que falar das uvas. E eles permitiram, tá certo que vão ser alguns anos em teste, um pequeno volume, uma pequena área de vinhedos, um pequeno percentual dessas novas variedades entrando no corte, ou permitindo entrar nos cortes. Mas Bordeaux é muito comercial, tanto que Bordeaux agora acabou de autorizar arrancar boa parte dos seus vinhedos, algo em torno de 10%, principalmente dos seus vinhedos mais populares, para dar uma diminuída no volume que está sendo produzido de vinho em Bordeaux. Você pensou? Arrancar vinhedo, arrancar 10% dos vinhedos, principalmente os vinhedos de entrada, né, das apelações Bordeaux, né, regionais. Eu estou falando de Bordeaux, eu estou falando dessa questão comercial exatamente para a gente pensar o corte bordalês. O corte bordalês, ele nada mais, nada menos, e aí vamos falar do corte bordalês tinto, ele é a mistura de diferentes variedades para se manter uma consistência de produção de vinhos. E muitos vão dizer, Marcelo, vinho não se produz, vinho se elabora, etc, etc. Pois então, podemos até falar na elaboração de vinhos, mas a ideia é exatamente isso, é manter uma consistência de produção. E como são os vinhos tintos de Bordeaux? Os vinhos tintos de Bordeaux são vinhos tintos, normalmente de médio corpo, para muito encorpado. São vinhos tintos potentes, intensos. São vinhos tintos que entregam muitas características. E é normal. A gente espera isso de Bordeaux. A gente quer isso de Bordeaux. A gente quer um tanino um pouco mais marcado. A gente quer um vinho tinto com uma acidez destacada. A gente quer essa nota da fruta, mas não como é no Novo Mundo, aquelas frutas maduras, sobremaduras. A gente quer a nota da fruta um pouco mais fresca, com a nota herbal, com a nota da erva, com a nota daquela madeira evoluída, aquela nota um pouquinho especiada, aquela nota do fumo. São vinhos um pouquinho mais etéreos. Mas Bordeaux sempre famoso, Bordeaux sempre destacado. E é óbvio que o mundo ia começar a querer fazer algo parecido, querer ter o destaque que esse vinho, que esses vinhos têm devido ao seu prestígio. E aqui é legal da gente pensar um pouquinho na história. Por quê? Bordeaux sempre foi uma grande referência para vinhos tintos, principalmente à base das uvas principais. E aí, quais são as uvas principais do corte bordalês? São 3. Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Maior volume é a Merlot. Mas a Cabernet Sauvignon sempre teve, ou há algum tempo tem um destaque, um protagonismo relevante. Tanto que as áreas onde Cabernet Sauvignon consegue se desenvolver bem, e não são todas as áreas de Bordeaux, são algumas áreas, principalmente onde a gente tem o solo com maior presença de pedregulhos, um solo com maior presença de areia, solos que a gente chama, né, solos mais quentes de Bordeaux.
A Cabernet Sauvignon acabou se destacando, ganhando um protagonismo. Em algumas dessas áreas, a Cabernet Sauvignon ela acaba aparecendo um pouquinho mais no corte. Explico tudo isso daqui a pouco, um pouco mais de calma. Mas eu estou comentando isso exatamente para pensarmos que esse corte muito tradicional, a base principalmente, então, de Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, começa a ser muito referenciado no mundo. E Bordeaux sempre uma grande inspiração. Só que outros países e outras regiões também começam a elaborar vinhos de forma parecida. Tanto que, lá nos anos 70, um crítico de vinhos que tinha loja de vinhos na Europa começa a ouvir falar sobre a produção de vinhos da Califórnia, nos Estados Unidos, de alta qualidade. Esse crítico, o Steven Spurrier, ele viaja até a Califórnia para provar esses vinhos, gosta dos vinhos e traz esses vinhos para a França para fazer uma degustação às cegas. Então, falei que ele tinha loja na Europa. Então, ele é um crítico inglês que morava na França e tinha loja de vinhos e uma escola de vinhos na França. E aí, o que ele faz? Ele traz algumas dessas garrafas de vinhos para a França e faz uma degustação às cegas, que depois ficou mundialmente conhecido como o Julgamento de Paris, porque aconteceu em Paris. Onde ele colocou vinhos de Chardonnay da Califórnia versus os vinhos da Borgonha e vinhos de Cabernet Sauvignon ou Corte Bordalês da Califórnia versus os vinhos de Bordeaux. E para surpresa de todo mundo, os vinhos da Califórnia, tanto um branco quanto um tinto, ganharam, ficaram em primeiro lugar, numa degustação às cegas. E na época isso foi uma repercussão muito grande. Aí esses vinhos foram Chateau Montelena para Chardonnay e o Stag's Leap Wine Cellars para vinhos tintos. Um Cabernet Sauvignon clássico da Califórnia. Pois bem, a partir daí, e até para a gente pensar, né? Porque Bordeaux, por ser uma região muito destacada, por ter vinhos tintos muito prestigiados, principalmente ali se a gente pegar no século XVII, século XVIII, essas inspirações e as uvas, inclusive de Bordeaux, começam a transitar pelo mundo e faz com que elas vão para a Itália, para a Califórnia, para o Chile, para a Argentina, e aí elas vão sendo cultivadas, replicadas, gerando vinhos e vinhos cada vez mais interessantes, e é aí que mora o nosso pulo do gato. Por quê? Porque esses cortes eles eram feitos e eram chamados de vinhos tipo Bordeaux, porque Bordeaux fazia esses vinhos. A partir dos anos 70, final dos anos 70, especificamente 76, quando um vinho californiano ganha as cegas de um vinho de Bordeaux, o que acontece? Chama a atenção do mundo. Porque até esse momento, vários outros países faziam vinhos parecidos com o que Bordeaux fazia. Mas nenhum era sequer comparado com Bordeaux. E o Bordeaux sempre tinha maior referência de qualidade, destaque e tudo mais. Quando um vinho tipo Bordeaux ganha dos próprios vinhos de Bordeaux na degustação cegas, o mundo fica chocado. Primeiro os Estados Unidos, óbvio, porque são americanos, são muito bairristas e adoraram, né, que um vinho local ganhasse de vinhos franceses clássicos. E o mundo também começa a ficar impactado por isso. E aí começa uma série de regiões produtoras no mundo a se destacar também. Não que elas não tivessem destaque, mas elas conseguem ver que podem fazer algo representativo por causa de Bordeaux. Ou inspirado no que fez a Califórnia de fazer grandes vinhos. Tanto que esse movimento ele vai trazer impactos até hoje, e se a gente olhar aqui as 30 variedades tintas mais cultivadas hoje no mundo, a gente vai ter em primeiro lugar Cabernet Sauvignon e em segundo lugar Merlot. Essas duas sendo as mais importantes do corte bordalês. Depois aparecendo Cabernet Franc,
Malbec e Carmener. E aqui a gente poderia colocar a Petit Verdot, mas ela não entra nas top 30 tintas do mundo, porque ela tem uma área muito pequena no mundo. Tem um pouquinho em Bordeaux, tem um pouquinho em outros lugares do mundo. Não se compara o volume dessa. Mas das 6 uvas tintas clássicas do corte bordalês, 5 estão entre as mais plantadas do mundo. Mesmo Carmener, que é uma variedade de difícil maturação, aparecendo aqui nas top 30. É legal a gente pensar um pouco de como que, mesmo com algum destaque para os vinhos da Califórnia, pós-julgamento de Paris, por que o mundo segue tentando fazer vinhos de corte bordalês de alta qualidade? Ou melhorando sua qualidade? E aí vai entrar um outro personagem importante nessa história, que é Robert Parker. Robert Parker, o maior crítico de todos os tempos, maior referência em avaliação de vinho relacionado a notas e pontuações, e realmente ele é um marco na vitivinicultura, não só porque ele não é enólogo, mas ele é um marco na vitivinicultura porque melhora-se muito os vinhos, a média de qualidade dos vinhos por causa dele, porque eles queriam ter vinhos pontuados por Parker, para ter vinhos pontuados por Parker a qualidade tinha que subir, mas claro, também fazer vinhos ao estilo que Parker gostava e dava nota alta. E que estilo de vinho era esse? Inclusive, alguns dos mais pontuados vinhos de Parker são os vinhos de Bordeaux. Parker gosta muito dos vinhos de Bordeaux. Tanto que ele vai ficar famoso quando Parker vai participar da degustação em Premier dos vinhos de Bordeaux da safra de 82, e aonde os demais críticos avaliam a safra de 82 como ruim, Parker diz que não. Safra de 82 é uma grande safra, mas precisa de tempo, porque os vinhos estão um pouco duros, mas com o passar do tempo vão ser vinhos muito bons. E ele escreve isso enquanto os outros escrevem que não, que é uma safra ruim. O que acontece? 1982 é uma das melhores safras da história de Bordeaux. Parker acertou. E ele fica muito famoso. E claro, Parker gosta e dá notas muito altas para vinhos potentes, intensos, com passagem por madeira. Gosta muito, principalmente, de Cabernet Sauvignon e tudo mais. E aí, meus amigos, o mundo está em mais uma inspiração, que é fazer corte bordalês. E aí, principalmente, com as duas variedades principais de Bordeaux, Merlot e Cabernet Sauvignon. Na Califórnia, Cabernet Sauvignon protagonista, outras uvas tintas sendo auxiliares, participativas no corte. O que a gente tem, então, a partir dos anos 80, que explode nos anos 90, o mundo querendo consumir uvas a partir do corte bordalês, principalmente corte Cabernet Sauvignon e Merlot. Mas também por que essas uvas ou esse corte é tão famoso? Por causa dos grandes vinhos de Bordeaux. Não estamos falando dos vinhos do cotidiano, dos vinhos regulares. Estamos falando dos grandes vinhos de Bordeaux, os bons. Porque os grandes vinhos de Bordeaux, eles são alguns dos melhores e mais longevos vinhos do mundo. O que a gente está vendo aqui nesse gráfico com a linha vermelha é exatamente o potencial de um Grand Cru de qualidade de Bordeaux. Então, estamos falando de um vinho que perdura por décadas. Um vinho de grande intensidade. Vinho de muita complexidade. E é aqui que nasce a grande fama de Bordeaux. Nos seus grandes vinhos. E isso inspira não somente a produção e elaboração de vinho de alta qualidade, mas também o corte bordalês ser muito utilizado para qualquer perfil de vinhos, desde os vinhos mais simples até os vinhos mais intensos e mais complexos. Eu recomendo muito esse documentário chamado Head Obsession, porque ele fala um pouco sobre
essa nova busca do mercado dos vinhos de Bordeaux, mas também do mercado global como um todo. E é um documentário muito interessante porque ele avalia algumas safras de Bordeaux, então ele pega ali safra 2009, 2010, que são outras safras realmente espetaculares, de altíssima qualidade, aonde o preço dos vinhos dispara, e aí depois fala um pouquinho também sobre a safra 2011, que é uma safra ruim, uma safra um pouco mais chuvosa, e a qualidade cai bastante. E eles fazem uma comparação muito interessante, né, dos movimentos dos vinhos de Bordeaux, de valorização nas boas safras. Então, safras melhores, os vinhos são pontuados com notas mais altas e se tornam mais caros, se tornam mais importantes e mais procurados. Esse é um documentário que conta um pouco sobre isso. E esse fenômeno é um fenômeno muito interessante, que ele é muito peculiar a Bordeaux e aos vinhos da França. A gente tem avaliação de safra para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para o mundo inteiro, ou para boa parte do mundo. Mas nenhuma avaliação de safra de país é tão importante quanto da França. E dentro da França, duas regiões se destacam muito por isso. A Borgonha, onde tem o seu clássico vinho tinto de Pinot e seu clássico vinho branco de Chardonnay, ou seja, varietais, e Bordeaux, aonde tem os vinhos de corte. Aliás, Bordeaux é famoso pelos vinhos de corte e não pelos varietais, diferente da Borgonha. Mas as duas regiões muito impactadas pelas safras. Só que Bordeaux é uma região muito mais comercial. Quer negociar, quer vender vinho. Então o corte, a mistura de diferentes variedades, é uma ferramenta muito importante para os enólogos poder ter uma consistência de safra. Teve um ano mais difícil, pode diminuir uma uva ou aumentar outra, que é um perfil de vinho, diminui um pouco de uma variedade no blend, acrescenta outra, não acrescenta uma, acrescenta outras duas, e assim é a essência do corte bordalês. E eu já trago aqui para vocês um pouco o que representam algumas dessas uvas para o corte bordalês. Então, o corte bordalês tinto são uvas tintas da região de Bordeaux, que são utilizadas para os vinhos locais, através de corte. Uvas principais do corte bordalês: Merlot, Cabernet Sauvignon e depois a Cabernet Franc. A gente tem em Bordeaux especificamente a Petit Verdot aparecendo como uma uva de tempero, como uma uva que vem para trazer um algo mais, em pequenas quantidades. Agora, as principais, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, essas grandes protagonistas, principalmente Cabernet Sauvignon e Merlot. E esse corte se tornou tão importante no mundo porque o corte bordalês não tem uma regra de percentual. Pode usar 2, 3, 4, 5, 6 variedades, pouquinho de cada, mais de uma, menos da outra. E isso, Bordeaux tem liberdade. Tem as uvas autorizadas e a maior parte das apelações de Bordeaux tem uma liberdade interessante aí para escolher o seu corte, que pode ser diferente a cada ano. Pode fazer um ano com um volume de Cabernet Sauvignon, outro ano um outro volume, fica a critério. Então, o vinho que eu estou provando com vocês, por exemplo, tem Merlot, 68%, 17% Cabernet Sauvignon e 15% Cabernet Franc. Então, um corte bem clássico bordalês, né? Bem tradicional, inclusive, bem conservador. Então, o que essas uvas agregam? E aqui muito pensando em Bordeaux mesmo, e que o mundo copia. Então, a Cabernet Sauvignon, ela é uma variedade que vem para dar potência, estrutura, tanino, acidez, muito caráter de frutas pretas, se dá muito bem com madeira. Enquanto a Merlot já é uma variedade que traz maciez. Então a Merlot tem o tanino mais macio,
a Merlot tem menos acidez, a Merlot faz o vinho ficar um pouco mais redondo, tem bastante caráter de fruta vermelha madura, gera um pouquinho mais de álcool, gera um pouquinho mais de corpo, de viscosidade no líquido, mas são vinhos mais macios. A Merlot também tem uma questão, ela é uma variedade que ela tem um ciclo mais curto que a Cabernet Sauvignon, e colhe mais cedo que a Cabernet Sauvignon. Então a Merlot é uma variedade que sofre menos com variação de safra, principalmente garante safra. Enquanto a Cabernet Sauvignon vai ficar na videira aí mais algumas semanas, a Merlot já foi colhida e já não está mais correndo o risco de ter problema. Uma vez que colheu, pronto. Cessou esse risco. Então, a Merlot é a uva mais plantada de Bordeaux. A Cabernet Sauvignon em algumas áreas. Pois bem, seguindo mais um pouco, a gente chega na terceira uva que é importante. E que é muito importante. Que é a Cab Franc. A Cabernet Franc, ela é uma variedade que ela traz principalmente notas aromáticas. Ela não é tão intensa quanto a Cabernet Sauvignon, ela não é tão macia quanto a Merlot, mas ela tem muito perfil aromático. Então ela tem essa nota de fruta, ela tem essa toquezinho floral, ela tem essa nota da fruta madura gostosa, ela tem essa nota um pouquinho mais terrosa. Então, é uma alternativa interessante para trazer um perfil aromático até um pouquinho maior. Em algumas áreas de Bordeaux, onde tem dificuldade de amadurecer a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc também pode ser plantada e ser a escolha para o corte junto com a Merlot, por exemplo. Margem direita de Bordeaux, onde é uma região um pouco mais úmida, o solo um pouquinho mais frio, o sol retém um pouco mais umidade, Cabernet Sauvignon não vai tão bem, tem dificuldade de amadurecer. Aí, muito se planta a Cab Franc para ela ser alternativa no corte com a Merlot. E a gente tem também no corte bordalês a Petit Verdot. Petit Verdot é uma uva de maturação tardia, casca muito grossa, então ela é, digamos que uma uva auxiliar. Poucos volumes, pouca área de vinhedo, e ela vem muito exatamente para trazer um tanino mais marcado, ela vem para trazer um pouco mais de cor, ela vem para trazer uma nota um pouquinho mais rústica. Então, Petit Verdot é uma variedade da potência, é a variedade da rusticidade. Então, no corte, e aí um corte clássico bordalês, por exemplo, é ter Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e um pouquinho de Petit Verdot. Então, quando o Petit Verdot entra no corte, entra ali com 2%, 3%, até 5%, porque ela é uma uva ainda mais difícil de amadurecer que a própria Cabernet Sauvignon. Olhando o perfil, eu gosto muito do perfil sensorial, porque a gente olhando esses gráficos médios, a gente começa a entender um pouquinho o corte bordalês clássico, né? Então a Merlot tem uma boa intensidade de aroma, principalmente fruta vermelha, tanino é macio, acidez é uma acidez também menos marcada, normalmente média, enquanto o corpo e o álcool crescem um pouquinho, e ela ganha muito esse caráter de frutas vermelhas. Esse perfil, ele é ótimo, por exemplo, para dar uma amaciada em vinhos muito intensos, como, por exemplo, da Cabernet Sauvignon. Então, a Cabernet Sauvignon ela é uma uva de maturação mais tardia, ela tem a casca mais grossa, ela é mais difícil de amadurecer, e quando amadurece bem, ela é um pouco mais intensa. Então, a casca é grossa, então são vinhos com muita cor, vinhos com muito tanino, esse tanino marcado, então bem adstringente, e ela tem também muita acidez. Então, normalmente, Cabernet Sauvignon, além de ser uma variedade que os vinhos se dão muito bem com madeira, também muito propício à guarda. Só que o caráter aromático é muito caráter de fruta negra, nota de cassis,
a nota da amora, a nota da cereja preta bem madura, e que muitas vezes carece um pouco de frescor aromático, coisa que a Merlot e a própria Cabernet Franc pode trazer para ela. Depois, álcool e corpo normalmente médio para médio mais, torna a Cabernet Sauvignon muito duro. Os vinhos intensos, potentes. Então a Merlot vem para dar uma acalmada, vem para dar uma amaciada. E a Cabernet Franc? A Cabernet Franc é o meio do caminho, mais ou menos. Um pensamento, tá? Não é absoluto, mas dá para a gente pensar assim. A Cabernet Franc é mais ou menos o meio do caminho entre a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Só que ela tem um pouquinho mais de acidez que a Merlot, ela tem um pouquinho mais de tanino, só que o perfil aromático dela é um perfil aromático um pouco mais direcionado para as notas florais terrosas e também as notas herbais. A Cabernet Franc desenvolve muito essas notas herbais, de uma nota de mentolado, uma nota de pimenta, uma nota de pimenta verde, uma nota, ela tem muito esse perfil. Nessas famílias aqui, inclusive essas tintas pertencem a esse agrupamento que a gente chama das carmenetes, tem muitos aromas de metoxopirazina, esses aromas, né, pirazinosos, e essas uvas têm bastante. Então, a Cabernet Franc e a Cabernet Sauvignon tem bastante, assim como a Carmener, mas a Cabernet Franc é o meio do caminho e uma alternativa ótima, por exemplo, para dar um pouco mais de intensidade na Merlot, mas não tanto quanto a Cabernet Sauvignon. Então, se você bota um corte aí, que a Cabernet Franc tem um percentual alto, com a Merlot, vai ficar um vinho um pouco mais macio. Se acrescentar Cabernet Sauvignon, por exemplo, vai ganhar potência, vai dar potência. Então, esses perfis aromáticos, eles são ótimos porque eles vão dando uma referência para a gente. E o mundo quis copiar isso. Mas o que o mundo copiou? O mundo copiou o que Parker dava notas mais altas, mas também que era mais famoso, que vendia mais. Como, por exemplo, Cabernet Sauvignon e Merlot. E nos anos 90, isso foi um boom para o mundo. Inclusive, né, nessa época é que começam os famosos fly winemakers, seriam os consultores de vinho voadores, né, porque eles davam consultoria em vários lugares do mundo. Dentre eles, Michel Rolland. Michel Rolland, que é da região de Bordeaux, fazendo seus vinhos para sua família, para ele, e dando consultoria para muita gente em Bordeaux. E muitos de quem Michel Rolland dava consultoria ganhava notas muito altas de Parker. Eu não estou dizendo que eles tinham alguma coisa, nem que era armado, não, nada disso. Mas é que Michel Rolland sabia fazer vinhos, até hoje, né? Tem essa referência, ele acabou de se aposentar, depois de algumas décadas trabalhando. Mas ele falou que a equipe dele vai continuar ativa. E Michel Rolland foi um grande craque em corte. Esse é o grande diferencial do Michel Rolland. Ele sempre foi muito bom em fazer corte de vinhos, de diferentes uvas e tudo mais. E aí, claro, ele dando consultoria para o mundo inteiro, e o mundo inteiro querendo ele, porque muitos dos seus vinhos ganhavam nota muito alta do Parker, a ideia dele, o conceito dele é o corte bordalês. Então, além das 4 variedades que a gente falou, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, o corte bordalês clássico, ou seja, que é das uvas permitidas tintas em Bordeaux, ainda a gente acrescenta a Malbec, que aqui ela é chamada de Côte. A Malbec, ela é uma uva que ela é muito frutada, então ela vem muito para trazer essa nota de fruta madura. Ela também tem essa nota, ela é muito rica em cor, ela tem um toquezinho, muitas vezes floral, depende do lugar também onde ela é cultivada. Então é uma uva intensa, mas um pouco mais macia como um todo. E uma outra variedade permitida é a Carmener. Só que a Carmener foi uma uva que Bordeaux, depois da filoxera, não quis mais implementar os vinhedos. Lembrando que a filoxera vem, ela destrói boa parte dos vinhedos de Bordeaux, foi amplamente atingido, e Bordeaux tem que replantar esses vinhedos posteriormente. E Bordeaux prefere, de modo geral, não plantar Carmener, ou plantar muito pouco. Porque a Carmener acaba sendo uma variedade muito tardia e muito difícil de amadurecimento.
Então, fazer vinho bom de Carmenère é muito difícil. Tem bons vinhos de Carmenère? Tem, mas é muito difícil. Precisa saber bem o que está fazendo, não são todos os anos. Então, a Carmenère entra muito pouco. Agora até tem um fenômeno em Bordeaux dos produtores querendo implementar um ou outro vinhedo, colocar um pouquinho de Carmenère ali nas suas áreas de vinhedo. Tem sido um movimento até interessante. Até trouxe aqui um exemplo das parcelas de um chateau. Então, aqui a gente tem o Chateau Lagrange. E o que a gente tem aqui? Os cortes das parcelas. Então, onde está vendo roxinho é Cabernet Sauvignon, onde está vendo vermelhinho são as parcelas de Merlot, e percebam que tem uma parcelinha aqui de Petit Verdot e depois outra parcelinha pequenininha aqui de Petit Verdot. Ou seja, Petit Verdot representa muito pouco versus todas as áreas de vinhedos desse chateau. E trouxe só para pegar como exemplo. E isso é bem tradicional. Então, dentro das áreas de Bordeaux, Merlot é a principal uva, depois a Cabernet Sauvignon e alguma coisa da Cabernet Franc. Aí vai depender muito da área. Quem está mais na margem esquerda, a gente vai ter aí a Cabernet Sauvignon nos afloramentos de pedra, né? Os afloramentos pedregosos. E a gente vai ter a Merlot nas outras áreas. Mas, devido ao aquecimento global, Merlot também autorizou novas variedades. Mas funciona assim. Para implementar essas novas variedades, primeiro, só podem ser utilizadas nos vinhos das apelações regionais de Bordeaux. Então, são as apelações da Appellation Bordeaux Contrôlée e Appellation Bordeaux Supérieur Contrôlée. Então, Supérieur Contrôlée são duas apelações regionais. As uvas podem vir de qualquer lugar de Bordeaux. Para essas, foi permitido o teste dessas novas variedades tintas, mas desde que o produtor tenha no máximo 5% das suas áreas com essas variedades e pode entrar no corte somente até 10% no blend final. Então, 90% tem que ser as variedades tradicionais. E que variedades são essas? Então, também estou falando, né? São só para os vinhos regionais, ou seja, para esses vinhos gerais de Bordeaux, não para as apelações comunais e nem para as demais apelações. E que uvas foram essas? E antes disso, por que elas foram autorizadas? E a resposta é, porque Bordeaux está sofrendo muito com o aquecimento global. Perda de safra, qualidades oscilando muito, perda de produtividade, está muito complicado. Amadurecimento de algumas uvas. E a gente pensa, poxa, mas mais calor. Pois é que mais calor às vezes pode ser prejudicial também, depende do lugar. E aí eles autorizaram, então, mais algumas variedades, dentre elas a Arinarnoa, que é uma variedade plantada em Portugal, em algumas regiões. A Arinarnoa é um cruzamento entre a Taná e a Cabernet Sauvignon. Então ela é uma uva de potência, apesar que ela acabou não tendo o tanino das duas. Ela é um pouquinho mais tânica, mas não chega a ter aquele tanino tão marcado. Ela consegue manter bem a acidez, que é algo bem importante, e também um baixo índice, uma baixa concentração de açúcar, que é ótimo para regiões quentes não produzir vinhos muito alcoólicos. Então, esse é um ponto importante. Depois, uma outra caça autorizada foi a Castet, que é uma uva que praticamente foi deixada de lado. Ela é uma uva de Bordeaux, só que ela é uma uva bastante resistente às doenças. E isso é algo bem importante, sabe, né? Que essas mudanças globais têm trazido aí algumas intensidades maiores em algumas pragas e também em algumas doenças fúngicas. Então, a Castet é uma uva um pouco mais resistente a isso, talvez seja uma uva importante para o futuro. Depois, mais duas variedades, que é a Marcelin, e a Marcelin, que é um cruzamento também entre Cabernet Sauvignon e Grenache. A Cabernet Sauvignon ela é bastante a Marcelin ela é bastante resistente à umidade, principalmente a botrytis.
mas isso é um ponto importante. Ela tem uma acidez destacada, ela tem a casca grossa, também tem uma boa intensidade de cor e de tanino, e ela consegue fazer vinhos aí bem interessantes e até bem concentrados. Só atenção, porque ela tende também a ter esse perfil de aromas um pouquinho mais herbáceo. Então precisa ter um bom amadurecimento para conseguir quebrar um pouco desses aromas herbáceos. E outra uva que foi autorizada foi a Touriga Nacional. Touriga Nacional é uma uva muito tardia, casca muito grossa. Ela também é bastante resistente às doenças fúngicas, mas também tem uma observação na questão da maturação. É uma uva tardia, precisa de uma boa intensidade de radiação solar, não gosta de locais extremamente quentes. A gente pensa, poxa, mas aí o local mais quente ainda é favorável? Depende. Tanto que se pegar ela em Portugal, as áreas mais para o sul, mais quente, ela sofre um pouco. Mas é uma variedade também interessante. Vamos ver essas 4 variedades, então. Arina Arnoa, Castetes, Marcelin e Touriga Nacional, sendo permitido no máximo até 10% no corte, sendo que somente para os vinhos regionais de Bordeaux. Vamos acompanhar os próximos passos, porque é interessante, bem interessante. E aonde a gente tem corte bordalês no mundo? Pá. Agora eu vou dar uma de gaúcho. Até falar um bah. Bah por quê? Porque tem corte bordalês em todo lugar. O corte bordalês ele é muito presente. Tem corte bordalês em todo lugar do mundo. Ponto. Mas para a gente dar uma olhada no que tem de bem representativo, a gente tem que escolher algumas regiões. E eu escolheria 4 para ser o grande baluarte do corte bordalês hoje no mundo. Primeiro, Bordeaux. Bordeaux. Clássico, né? Bordeaux é Bordeaux. Então, Bordeaux é a grande referência. Então, vamos voltar aqui. Quero marcar no mapinha para vocês que Bordeaux, na Europa, é a grande referência do corte bordalês. É a grande inspiração dessas variedades tintas que a gente estava falando. Mas também Califórnia, Chile e Austrália são outras grandes referências para corte bordalês. Tudo bem, Marcelo, vai falar que tem na África do Sul, que tem na Argentina, que tem no Brasil, que tem na... Tem. Mas esses 4 países, ou essas 4 regiões que a gente olha um pouquinho agora, elas são muito impactantes. Elas são muito representativas. A começar por Bordeaux. E Bordeaux é muito interessante, porque a gente pegar um vinho clássico de Bordeaux, e aí o nariz estava com essa nota, né? Essa nota da erva, essa nota essa fruta vermelha bastante madura, um toquezinho terroso. É muito característico de Bordeaux. Em boca, ele é seco. Primeiro gole a gente não avalia, né? Mas já dá para sentir, né? Um vinho seco, essa estrutura tânica, um vinho de bom volume de boca. Aí, agora colocando mais um gole para avaliar. Ele é seco, tanino médio mais, textura um pouquinho mais grossa. Ele é o corpo médio e álcool médio subindo um pouquinho. Ele deve ter ali seus 13% de álcool, mais ou menos. Vamos ver. 13,5% de álcool. Ele tem um álcool mais marcadinho, o álcool está bem integrado, porque essa acidez é uma acidez média, quase subindo um pouquinho, mas que tem um bom preenchimento de boca. O vinho não fica cansativo, porque o perfil aromático dele também é um perfil um pouco mais fresco. Então, muito clássico de Bordeaux, fácil de beber,
Não é um vinho duro, apesar de o tanino estar um pouquinho mais marcado. Em boca, repete muito o perfil de nariz, até com uma boa intensidade. A nota da erva um pouco mais evidente, a nota desse fumo fica um pouco mais evidente em boca, e a fruta um pouquinho menos, mas aqui bem saborosa e bem presente ainda. Nível de qualidade, ele é um bom vinho de Bordeaux, apesar de ser um vinho das Côtes Bordeaux. Então as Côtes, elas vêm aqui de algumas áreas aqui da margem direita, principalmente essas áreas ali que vão ter menos prestígio, né? São áreas que não vão estar com as grandes classificações, né? Nem de Pomerol, nem de Saint-Emilion, enfim. E esse é um Côte Bordeaux, então pode vir de algumas áreas aqui da margem direita. Mas Bordeaux, e até é legal da gente pensar isso, porque Bordeaux é a grande referência, e o que acontece, até para a gente entender, Bordeaux, aqui na margem esquerda, que a gente vai pegar a área do Medoc e a área de Graves, a gente tem alguns afloramentos de pedra, pedregulho, cascalho, e era um grande pântano, esse pântano foi drenado, e algumas áreas de cascalho ficaram bem evidentes, também um solo mais arenoso. Então, nessas áreas de cascalho, a gente tem um calor extra ali, solo de boa drenagem, uma boa absorção do calor solar e reflete esse calor, a radiação solar também é refletida. Então, essas áreas pedregosas de cascalho tem uma maturação, ajuda a ter uma maturação extra da uva. Então, nessas áreas, a Cabernet Sauvignon aparece bem, apesar que ainda Merlot é o maior volume plantado aqui na margem esquerda, de toda Bordeaux é Merlot. Margem esquerda também, mas consegue ter umas áreas boas para Cabernet Sauvignon. Na margem direita, já nem tanto. Na margem direita, já não tem tantos solos pedregosos, não tem tanto solo arenoso, apesar de ter alguns. Mas aqui a gente tem bastante solo de argila, bastante solo de calcário, bastante solo com matéria orgânica. Então aqui começa a mudar um pouquinho. A Cabernet Sauvignon já não vai bem. Então aqui vai ter muito a Merlot, como todo Bordeaux, e a Cabernet Franc acaba sendo a uva que ajuda aqui na margem direita. Então, fica aí a atenção, fica aí o destaque aqui para a margem direita, para grande protagonismo da Merlot e um pouco da Cabernet Franc. Tá, mas Marcelo, é Petit Verdot e a Malbec. A Malbec, ela tem pequenas áreas e a Carmenère menos ainda. Um outro vinhedo, um outro produtor que ainda tem Carmenère, até alguns estão trazendo um pouquinho mais dela agora. E a Petit Verdot um pouco mais, volumes também pequenos aqui na margem esquerda, aonde a gente tem algumas áreas também da Cabernet Sauvignon. A Petit Verdot é uma uva mais tardia. Então, essa é hoje a história por trás do corte bordalês, ou seja, Merlot é a variedade que garante safra, por isso é a mais plantada. Então, falando aí de 2/3 dos vinhos tintos de Bordeaux são com Merlot. E depois a Cabernet Sauvignon, que é a uva que dá a potência. Né? Se a gente pegar essas duas aqui, a gente está falando já de quase 90% de toda a produção. E a Cab Franc, ali, principalmente na margem direita, e algumas outras áreas, algumas outras parcelas, né, na margem esquerda, aparece como uma variedade importante também. Por isso que essas três são as grandes protagonistas. E eu até coloquei aqui para vocês algumas áreas de destaque na margem esquerda. Né? Aí, para Merlot e Cabernet Sauvignon, que é clássico, as áreas do Medoc e do Haut-Medoc, que são interessantes, principalmente, né, as comunas de Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien e Margaux. E em Graves a gente vai ter a área de Pessac-Léognan, que é uma área bem importante também para vinhos tintos. Aqui, Cabernet Sauvignon e a Merlot aparecendo bem. Cabernet Sauvignon, a uva, digamos que menina dos olhos dessas áreas, que a gente consegue ter esse afloramento um pouquinho maior de cascalho e de areia. Já na margem direita, a gente tem as duas regiões de Pomerol e de Saint-Emilion. Pomerol é uma região de solo muito argiloso, afloramentos de ferro, e a Merlot aqui é a grande protagonista. Então, Pomerol, Merlot.
Apesar que com esse solo de argila, a Merlot aqui ganha uma potência extra, uma textura extra e faz sucesso. E os vinhos são caros. Saint-Emilion, muito destacada a Merlot, e aí os cortes, né? Com Cabernet Franc, também com Cabernet Sauvignon em menor volume, também até com Petit Verdot, com Malbec, enfim. Mas a Merlot e depois a Cabernet Franc sendo as grandes uvas. Se a gente vai para a Califórnia, é outra grande região de destaque para o corte bordalês. Só que aqui, diferente de Bordeaux, a protagonista se torna a Cabernet Sauvignon. Porque a Califórnia dá um destaque muito grande para a Cabernet Sauvignon. E aqui a gente tem vinhos já diferentes. Aqui a gente tem vinhos mais potentes, mas em corpo, em álcool, em fruta madura. O tanino é presente, mas é um pouco mais macio. A acidez é um pouco menor. E aqui a gente tem muito essa expressão da fruta muito madura e sobremadura, muita expressão da madeira. Aqui a gente tem muita potência, muita concentração, mais para o lado do peso, do calor, dessa sobrematuração. Diferente do que a gente tinha lá em Bordeaux. Aqui algumas áreas de grande destaque, a gente poderia citar, com certeza, Napa Valley. Napa Valley é o grande oásis do vinho, a base de Cabernet Sauvignon e seus cortes. Depois a gente vai ter as áreas de Sonoma, a própria área de Alexander Valley, né, que é muito característica com essa nota de... É um vinho tinto bastante concentrado, muito amadeirado, as notas de tosta muito evidente, normalmente predominando Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, e aí outras variedades. Eu estou falando do corte bordalês clássico no mundo, inspirações, conceitos, ideias, mas produtor no mundo inteiro, como não estão em Bordeaux, pode colocar outras uvas junto. Aí vai aparecer a Syrah, a Petit Syrah, vai aparecer às vezes Alicante Bouschet. Então começa a aparecer outras variedades aí importantes, entrando para trazer características diferentes. Lembrando, tão fora de Bordeaux, então aí já não tem mais a regra de Bordeaux, não tem só as variedades autorizadas. E um dos grandes sucessos dos Estados Unidos foi exatamente esses vinhos muito concentrados de alguns pequenos produtores com notas muito altas dos críticos, principalmente Parker. E aí ganharam até a ideia, né, os cult wines. Então, pequenos produtores, vinhos muito concentrados, tintos, corte bordalês, predominando Cabernet Sauvignon e ganhando notas muito altas. E esse foi outro fenômeno que inspirou o mundo a também fazer vinhos de corte bordalês com predominância de Cabernet Sauvignon, baseado no que estava fazendo a Califórnia. Qual era a busca? Ter notas altas do Robert Parker e outros críticos, mas principalmente Parker, porque um vinho com nota muito alta de Parker fazia o vinho vender muito. E eu gosto de trazer essa ideia e o conceito do Sideways, que é um filme muito legal, ganhou Oscar, concorreu a vários Oscars e ganhou um Oscar, e é um filme muito bacana, porque ele é de 2004, e a história se passa nas vinícolas da Califórnia, principalmente as vinícolas do sul da Califórnia, Santa Bárbara, São Luís Obispo, enfim, e o protagonista, ele adora Pinot Noir e odeia Merlot. Ele odeia Merlot. E depois desse filme, que fez muito sucesso, o consumo de Merlot nos Estados Unidos caiu muito. Porque por causa do filme as pessoas não queriam tomar Merlot e queriam tomar Pinot Noir. Então, uma uva do corte bordalês, que é a Merlot, perdeu muito espaço por causa do filme. E hoje, muitos produtores da Califórnia até colocam o Merlot no corte e nem falam. Que eles podem colocar um percentual, não falar nada, e ainda assim classificar como varietal. Então, até isso acontece nos Estados Unidos, alguns produtores falam, os produtores nem citam mais. Uma outra região que eu quero chamar a atenção, de corte bordalês de alta qualidade e referência no mundo, é na Austrália. E aqui nessa penínsulazinha, no sudoeste da Austrália, uma areazinha chamada Margaret River. E ela está distante da grande referência do vinho australiano, que vai ser aqui para o lado do sul, né? O famoso
Southwestern Australia. Então, aqui que está o grande eixo do vinho australiano. Mas, aqui a gente tem um foco interessante no oeste. E essa areazinha, essa denominação aqui, chamada Margaret River, ela é famosíssima por fazer grandes vinhos tintos à base de corte bordalês. São muito prestigiados, são caros, são super destacados, são super referenciados. E aqui a gente tem uma citação muito grande, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor aqui, que tem um pouquinho mais de texto. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma área que ela lembra muito pelo seu terroir Bordeaux. Então, uma área um pouco mais úmida, algo em torno de 800 milímetros de chuva por ano, uma influência importante marítima, solos com presença de cascalho e alguma coisa de areia, Cabernet Sauvignon e corte bordalês aparecendo muito bem, e é a grande referência de corte bordalês hoje na Austrália e também para o mundo. E esses vinhos são muito caros, inclusive. Eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês, que eu comprei agora esses dias na Mistral, né, que é o Weiss Felix, que é de Margaret River, ó. Margaret River. Esse se chama Filhos e é um corte de Cabernet Sauvignon com Merlot, ó. 2018. Esse estava na promoção no Mistral também, algo em torno de 200, alguma coisa, porque esses vinhos são bem caros, mas a qualidade é muito alta. Claro, aqui predominando muito o perfil da fruta, a fruta mais madura, aquela fruta um pouco mais evidente, e são difíceis de vender esses vinhos, principalmente Margaret River no Brasil, porque eles são muito caros. E é uma região que é pouco conhecida, é pouco referenciada. Então, quando a gente para, né, para pensar assim, poxa, vou tomar um vinho de Bordeaux ou vou tomar um vinho de Margaret River? Mesmo que esses vinhos aqui que eu mostrei para vocês agora, né, o Chateau Lagrange Clinet e o Weiss Felix, Bordeaux é muito mais famoso, é muito mais conhecido, e até custa um pouquinho menos aqui. Então, a predisposição, a tendência é tomar os vinhos de Bordeaux. Essa é a tendência, essa é a predisposição que se teria, né? Então, pois bem. Então, legal a gente pegar essa referência de Margaret River, que é outro corte bordalês de muito prestígio no mundo. E eu também não poderia deixar de citar um país da América do Sul. A gente falou, né? Corte bordalês é presente no mundo inteiro. Em todo. Produtor, quando tem dúvida no mundo, eu quero implementar um vinhedo, não sabe o que faz, bota Cabernet Sauvignon e Merlot. Então, um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro, e acaba fazendo isso com muita facilidade. Mas eu quero trazer o exemplo do Chile, porque o Chile é uma área importante para corte bordalês. Principalmente essa área central do Chile, se a gente pegar ali as áreas do Vale Central, entre o Maipo, Rapel, né, Curicó, Maule, são áreas muito importantes para corte bordalês. E o Maipo, muito importante para Cabernet Sauvignon no corte bordalês. Ou seja, com algum destaque de protagonismo para Cabernet Sauvignon. Então, aqui hoje no Chile, as uvas mais plantadas, a gente vai ter a Cabernet Sauvignon em primeiro lugar, e a gente vai ter a Sauvignon Blanc como segundo, e logo em seguida, em terceiro, já vem a Merlot. E logo em seguida já vem a Carmenère. Ou seja, 3 uvas clássicas do corte bordalês. E o Chile também planta muito, em muitas áreas, outras uvas do corte bordalês. Planta Malbec, planta Petit Verdot. Então, é muito clássico, e são os principais vinhos chilenos hoje, são os vinhos de corte bordalês. Por mais que às vezes também possa entrar outras variedades. Por quê? Não é só porque é corte bordalês que, fora de Bordeaux, que não possa entrar outras variedades. Até pode. Aí, posso chamar de corte bordalês? A gente acaba não chamando, porque não são mais as uvas de Bordeaux. Mas muitos produtores colocam um pouco de Syrah, colocam um pouco de Marcelin. Agora Marcelin já está, né, permitido, então
acaba já entrando e se tornando de novo corte bordalês, às vezes colocando um pouquinho de Grenache, às vezes colocando um pouquinho, ou seja, outras variedades vão entrando ali, a própria Mourvèdre, que seguidamente aparece. Então, os produtores acabam, né, fora de Bordeaux, podendo fazer essas suas variações, fazer essas suas, digamos, não vamos dizer experiência, mas usando a sua criatividade para isso. E aqui eu trago, né, os grandes vinhos chilenos, a sua grande maioria são vinhos de corte bordalês, muitas vezes predominando uma variedade, como é o caso aqui de Dom Melchor com a Cabernet Sauvignon, mas também Almaviva, Chadwick, né? Cocino Macul tem várias linhas, tem o Lota da Cocino Macul, que é um corte bordalês muito clássico, né? Então, muitos vinhos chilenos aí de alta qualidade são principalmente a base de corte bordalês, ou seja, as uvas tintas de Bordeaux. Por isso que é legal a gente estudar, né? Entender um pouco o que elas trazem, o que o corte bordalês contribui, o porquê ele é tão plantado. Vocês não sabiam, né? As duas uvas tintas mais plantadas do mundo, Cabernet Sauvignon e Merlot. Por quê? Inspirado no corte de Bordeaux. Mas por que inspirado no corte de Bordeaux? Além da fama de Bordeaux, os destaques internacionais que foi ganhando. Julgamento de Paris, Robert Parker, Michel Rolland, notas altas, e o mundo copiando isso. E assim, copiando não é no mau sentido, porque o produtor ele planta, implementa, né, esses vinhedos, planta essas uvas, cultiva e faz vinhos assim, porque vende. Essa é a ideia. E o produtor quer vender, e nada errado com o produtor fazer vinhos para vender. E o mundo acabou, principalmente a partir dos anos 90, tendo um grande boom da Cabernet Sauvignon e Merlot, e outras uvas do corte bordalês, mas essas duas como sendo as principais. E até hoje, isso é digamos, uma matriz importante de consumo e de escolha do consumidor. Ainda hoje, mas diminuindo. Hoje o consumidor já está um pouco mais aberto a provar outras variedades, provar um vinho diferente, já está um pouco, digamos que, receptivo a provar coisas menos convencionais, muitas vezes, inclusive, abrindo mão do corte bordalês. Por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente aprende, é muito legal. Agora a gente sabe, né, o que é o corte bordalês, o que essas uvas acrescentam uma para outra, por que elas são plantadas, por que elas são, né, escolhidas para estarem juntas uma com a outra. E eu adoro isso, né? Por isso que a gente estuda, por isso que a gente aprende. Eu gosto muito dessa ideia da gente aprender, e mais do que aprender decorando, aprender pensando. A gente vai pensando, vai criando as nossas ideias, nossos conceitos, e aí a gente fica mais receptivo a aprender do nosso jeito e também formar a nossa opinião. Adorei falar um pouquinho do corte bordalês e suas uvas, a gente dá uma olhadinha em algumas regiões representativas no mundo, lembrando que o corte bordalês tem em praticamente todas as regiões produtoras de todo o planeta. Obrigado, agradeço a presença de todos, foi muito legal. Quero deixar aqui o beijo, aquele beijo final, deixar aquele brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.